A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem como tema a queda do ser humano. Objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Relacionar o livre-arbítrio com a sabedoria divina. Apresentar a queda como um evento histórico e literal. Pontuar as consequências da queda de Adão. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 7. Acompanhe comigo na tela. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerestes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O nosso texto áudio diz assim, acompanhe comigo na tela. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecarão. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte em Cristo. Porém, temos o reino e a vida eterna. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Valdeci Goretti, ali do setor de número 5, e também presbítero Márcio Gessé, também ali do setor de número 5. A paz do Senhor, pastor Valdeci. Paz do Senhor, pastor Danilo. Paz do Senhor, presbítero irmão Márcio. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos aí que vão nos acompanhar aí nesta lição. A paz do Senhor, presbítero Márcio. Paz do Senhor, pastor Danilo. Paz do Senhor, evangelista Valdeci Goretti. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estarão nos acompanhando e assistindo essa aula. O ponto central da nossa lição vai dizer assim: a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. No nosso primeiro tópico tem como título o livre-arbítrio do ser humano. Somos seres autônomos e conscientes? Pastor Valdeci. Pastor Danilo, somos sim. Somos seres autônomos e conscientes, sim. Diante de um presente, diante de uma dádiva que o Senhor Deus deu ao ser humano. Presente esse que o ser humano não soube usar de forma correta, desde o princípio da criação, do primeiro casal, e por causa de não saber trabalhar com esse presente, com esta dádiva, este dom que Deus deu ao ser humano, é que o pecado entrou na raça humana. Um presente esse que, se soubermos trabalhar com ele, que é o livre-arbítrio, esse presente nos traz consequências boas, maravilhosas. Porém, infelizmente, o ser humano acaba por não aprender a trabalhar com esse presente, a usufruir desse grande presente que Deus concedeu a nós, seres humanos, e por isso a Bíblia diz que todos pecaram. Entrou por Adão, primeiro casal que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, mas como eles não souberam usufruir desse benefício, desse presente, então o pecado acabou entrando na raça humana.
E esta falta de sabedoria para trabalhar, para usufruir com essa dádiva, acabou acarretando em muitas consequências que até hoje nós sofremos esse reflexo que os nossos pais lá no passado cometeram os erros e hoje nós estamos aí na sequência, dando sequência a esse erro tão grave por não saber lidar com esta dádiva, com esse presente chamado o livre-arbítrio. Mas somos sim, através desse presente, somos seres autônomos e conscientes. Nós temos a liberdade, Deus nos concedeu, o livre-arbítrio é a liberdade que nós temos a liberdade de escolher o que queremos fazer, se é o bem ou se é o mal. É um presente que nós deveríamos aprender a lidar, usufruir melhor. Se soubéssemos lidar com isso da melhor forma, então nós seríamos grandemente ou mais ainda abençoados pelo Senhor nosso Deus. Muito bem, pastor Valdeci. Falando a respeito da sabedoria divina ou da soberania, o homem sempre quer questionar as decisões de um Deus soberano? Presbítero Márcio. Então, pastor Danilo, nós vemos que sempre tentam, né? Não podemos dizer que todos os homens, mas sim muitos tentam questionar a soberania de Deus. Nós temos que entender que Deus ele é soberano, ele é único, ele é verdadeiro, não há outro Deus igual, não há outro Deus nem próximo a ele. A soberania de Deus está muito alto, acima de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós vemos que um homem não somente tenta questionar a soberania, as decisões do nosso Deus, mas como às vezes o homem tenta ajudar a Deus, ou até mesmo em muitas palavras, às vezes com as nossas frases errôneas, nós cometemos alguns pecados em questão a isso, em dizer que o que Deus fez estava errado, o que Deus fez, ou, por exemplo, muitas pessoas falam, quando Deus age de alguma forma, as pessoas falam, se eu fosse Deus. Que nos ensina com isso, que quando nós dizemos, se eu fosse Deus, quer dizer que o que Deus fez está errado, ou que nós fazendo, poderíamos fazer melhor. Então não apenas questiona, mas põe em dúvida, quer ajudar ou acha que faz melhor que Deus. E nós vemos lá que em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, vemos que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra tudo o que há nela. Então o salmista no capítulo 62, verso 11, também diz, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então a soberania de Deus, por correto, nós não devemos questionar a isso. Muito bem, presbítero Márcio. Falando da responsabilidade humana, daremos conta de todas as nossas decisões? Pastor Valdeci. A Bíblia é bem clara, pastor Danilo, com relação a isso. E o comentarista coloca aqui que entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se as nossas responsabilidades, né? E isso é uma realidade, é bíblico, a Bíblia não mente. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus para prestar conta de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões tomadas. Decisões essas que muitas vezes contraria a vontade de Deus e que muitas vezes o ser humano, por que não dizer até nós mesmos, cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, tentamos camuflar às vezes essas decisões, tentamos esconder todas essas atitudes e nos enganamos a nós mesmos, porque nós achamos que nós nos mandamos, que eu tenho livre-arbítrio e eu posso usar do jeito que eu quiser.
Porém, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que todos nós teremos que dar conta diante de Deus de tudo aquilo que fazemos, quer seja obras boas ou quer seja obras más. Então nós precisamos ser conscientes disso, que vamos chegar diante de Deus um dia para prestarmos conta de tudo que nós fizermos aqui sobre a face da terra. O apóstolo Paulo, ele disse certa feita que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. O que isso quer dizer? Que eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, sem dúvida. Deus me deu esse presente. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas me convêm, porque eu sou consciente de que sobre todas essas coisas Deus me trará juízo. Então é preciso tomarmos consciência disso, que eu posso fazer o que eu quiser, sim, mas faço então com consciência que se eu fizer algo que contraria a vontade de Deus, as consequências virão, certo? Então, mesmo nós que somos cristãos, às vezes acabamos por relaxar nessa parte. O pastor não está vendo, o pastor da igreja, o dirigente, o líder do departamento não está vendo, e eu posso fazer, eu posso tomar a atitude que eu quiser, mas ele precisa entender que sobre todas essas coisas Deus me trará a juízo. Então somos responsabilizados por todas as nossas atitudes, sim. Muito bem, pastor Valdeci. Chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Voltamos ao nosso segundo tópico, que tem como título A Queda, um evento histórico e literal. A possibilidade da queda. Mesmo Deus sendo soberano, Deus criou Adão e Eva livres? Presbítero Márcio. Pastor Danilo, nós vemos que quando Deus criou todas as coisas, e assim passou para a criação do homem, e posteriormente de Eva, nós vemos que realmente Deus criou eles livres. Livre para escolha, livre para tomar decisões deles. Inclusive nós vemos no contexto de Gênesis, capítulo 2, precisamente versículo 16 e 17, nós vemos que a palavra diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, as da árvore da ciência e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos que a palavra de Deus é bem clara em questão a isso, que Deus criou Adão e Eva livres. Eles tiveram o livre arbítrio de tomar essa decisão de se alimentar ou não dessa árvore, desse fruto. Mas nós vemos que Satanás ele veio, colocou dúvida em Eva, questionando o nosso soberano, o nosso Deus, e ali Eva acabou cometendo esse pecado, onde nós vamos ver que afetou toda a humanidade. Mas ela tinha a liberdade de escolher em poder dizer não. Ela tinha essa possibilidade. Mas infelizmente, como nós vemos, ela acabou dizendo sim, acabou se alimentando, acabou envolvendo Adão, e acabou toda essa consequência desse pecado, dessa tomada de decisão errada, acabou uma grande consequência para o mundo inteiro. Eu vejo que nos dias de hoje, uma aplicação bem prática para nossas vidas é que nós temos a liberdade de escolha. Hoje, Satanás continua colocando dúvidas em nossa cabeça, principalmente entre as coisas de Deus. Mas será que é assim mesmo? Será que realmente isso está escrito é certo? Não só em questões de escolhas, inclusive na palavra de Deus. Se nós não temos uma base bíblica forte, nós ficamos em dúvida. E quando o ser humano fica em dúvida, aí que entra Satanás,
aplicando as suas artimanhas. E nisso nós vemos que acabamos errando. Às vezes nós estamos ali, podemos escolher entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do inimigo. E por nós estar fracos às vezes na fé, acabamos dando ouvido ao inimigo e nós escolhemos em fazer as coisas erradas. Aí a consequência vem para nós mesmos. Ou seja, nosso Deus criou nós livres para a escolha. Podia Deus ter criado Adão e Eva para eles fazer algo mecanizado. Por exemplo, nós vemos um criador de um celular, de um computador, precisa-se de um software, de uma programação lógica para ele dar o resultado para você. Ele não consegue fazer algo sozinho. Ele precisa de comandos. O ser humano não. Deus criou e deixou, você vai escolher. Essa escolha, hoje nós podemos tomar um suco, podemos tomar um café, podemos escolher entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, mas não podemos esquecer que essa escolha vai causar uma consequência. Podemos nós fazer planos, colocar em prática, é a nossa escolha, mas aí a consequência disso trará conforme você tomou a escolha. É interessante que entre escolha aqui no mundo hoje, podemos escolher entre roupas, entre carros, entre tantas coisas. Mas o que é importante é nós tomar uma boa escolha e escolher o lado bom, porque se nós tomar uma escolha errada, isso pode causar uma consequência para a eternidade. Se você escolhe ouvir a voz de Satanás, você pode ter uma consequência para a eternidade ruim. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo falando contigo, é onde você vai ter uma consequência muito boa para a eternidade. Muito bem, presbítero Márcio. A respeito da realidade da tentação, poderia ser evitado? Pastor Valdeci. Pastor Danilo, poderia sim. Poderia ter sido evitado, porque não é porque Deus havia concedido ao casal o livre-arbítrio que eles tinham que errar dessa forma como erraram, né? Usufruir de forma errada. Então a realidade da tentação interfere na vida do ser humano através da tentação, porque ele sabe que o ser humano é passível de tomar decisões erradas, de ceder à tentação, desde o primeiro casal, né? Quando a serpente, a antiga serpente, quando ela intenta ou astucia ir ter com o casal, mais precisamente com a Eva, na intenção de fazer com que ela viesse trair o seu Criador, ele entende que existia a fraqueza, ele sabia do livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus não concedeu isso só ao ser humano. O livre-arbítrio não aconteceu somente aqui na Terra. Nós vamos entender pela palavra de Deus que o livre-arbítrio Deus deu a todos os seres angelicais, inclusive o próprio Satanás. Ele tomou uma decisão errada. Então o livre-arbítrio ele não foi atribuído somente a nós, seres humanos. Lá no céu, Deus já presenteou todas as suas criaturas celestiais, os anjos, todas as criaturas angelicais, Deus já havia presenteado eles com o livre-arbítrio. Tanto é que Satanás e uma terça parte dos anjos acabaram por tomar a decisão errada por causa do livre-arbítrio. E a tentação é uma realidade, ela vem, Satanás ele usa esta ferramenta chamada tentação para nos induzir, para o ser humano, induzir o ser humano a pecar, a se rebelar contra o seu Criador, porque sabendo ele que fazendo desta forma, o ser humano vai pecar contra Deus e quanto mais ele pecar, mais ele vai se afastar de Deus. Porque a Bíblia diz que é as nossas iniquidades que nos
deixa mais longe de Deus, né? E quando nós ficamos longe de Deus, quando o ser humano, quanto mais ele se afasta do seu Criador, mais difícil fica para ele ser abençoado, para ele ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. E essas questões que muitas vezes nós, os seres humanos, não entendemos, ou não paramos, ou às vezes não queremos entender. E aí nós cedemos à tentação, porque nós temos condições de resistir. A Bíblia diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe sim a possibilidade. A Bíblia nos diz que existe a possibilidade de nós resistirmos o nosso adversário e resistindo, nós espantamos ele foge do ser humano, ele deixa o ser humano em paz e com isso o ser humano consegue se aproximar de Deus. Então a realidade da tentação existe, mas eu não posso ceder à tentação. Jesus, ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado, depois do seu jejum de 40 dias, ele foi para o deserto, foi conduzido para o deserto e lá ele foi tentado pelo tentador, por Satanás. Porém, ele não se deixou levar pelas ofertas que Satanás ofereceu a ele. Satanás sabia exatamente aonde o lugar certo para ele tentá-lo. Primeiro ele ofereceu comida, né? Primeiro ele disse que se tu és o Filho de Deus, então transforme essa pedra em pão, visto, sabendo que Jesus estava com fome. Satanás, ele sabe muito bem aonde atingir o ser humano. É nós que precisamos se cuidar. É nós que precisamos estar em vigilância para não cairmos em tentação, conforme a Bíblia diz. Tem gente que inverte as ordens da Bíblia. Tem gente que ora, mas não vigia. É verdade. E Jesus, em várias vezes, Jesus disse, olha, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então, nós precisamos ter a consciência disso, tapar todas as brechas da nossa, não permitir que a nossa natureza humana, carnal, se sobressaia. Deixar que o Espírito de Deus sobressaia sempre na nossa vida, só assim nós vamos vencer o pecado e a tentação. Muito bem, pastor Valdeci. Falando a respeito da história da queda, não foi um mito, mas literal. Presbítero Márcio. Então, pastor Danilo, quando nós chegamos aqui no subtópico 3, né, a historicidade da queda, primeiramente, nós temos que entender algo que a nossa hermenêutica nos ensina, que tudo depende de como está o leitor da Bíblia, como está a sua vida diante de Deus. Nada melhor do que você conhecer muito bem o autor de um livro, qualquer livro secular que você vai ler aí, se você conhecer o autor, você vai entender por que ele escreveu o livro, qual era a sua intenção de escrever esse livro. Então, nada melhor, falando da Bíblia Sagrada, nós vemos que não é diferente. Nós precisamos conhecer o autor dela. Nós temos que ter intimidade com o autor, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Foi escrito por homens, claro, mas inspirado por Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus como filhos, com intimidade com o Pai, com o autor da Bíblia, nós começamos a ler e a compreender que tudo que está escrito é literal, é verdade. A Bíblia não é uma mentira. A Bíblia não é um conto de fada, não é uma fábula. Principalmente nesse contexto da queda, nós vemos que isso é literal, isso aconteceu, isso é verdade. Ou seja, foi real, é uma história contada aqui, mas é real, isso aconteceu. Não é uma história contada por uma ficção, podemos colocar aqui. Nós vemos que no contexto ali não há figuras de linguagem que possa tentar trazer uma outra interpretação para nós. Literalmente foi o que aconteceu. E quando nós nos colocamos na presença de Deus e começamos a ter intimidade, como eu comentei, nós começamos a ler a palavra de Deus e acreditar no que está escrito. Porque se você não tem intimidade com Deus, você pode ler a Bíblia, mas você não vai entender.
Você pode ler a Bíblia, você não vai compreender muitas coisas. Mas quando nós temos intimidade e lemos, aí sim nós compreendemos muitas coisas. E quando nós passamos por isso, por essa passagem, nós vemos que isso é verdade, isso foi literal, aconteceu. Tanto é que lá em 2 Coríntios, quando Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto, ele coloca para nós lá, no 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se Paulo, ali muitos anos para frente, comentou sobre isso, provando para nós que é verdade. Aí quando nós vamos lá para Romanos capítulo 15, verso 4, o mesmo Paulo nos ensina a respeito da palavra, da escritura, da Bíblia, falando para nós, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. É na palavra que nós encontramos força, é na Bíblia que nós encontramos muitas palavras, versículos, textos, capítulos, livros que falam diretamente com nossas vidas. Então nós precisamos entender que a palavra, aqui a Bíblia, ela é inspirada por Deus, escrita por homens, como 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos fala, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, uma prova para nós que a palavra ela é escrita por homens, inspirada por Deus, e que essa passagem é real, aconteceu, e quando nós temos intimidade com o Pai, acreditamos na palavra e temos muito alimento aí, porque a palavra é o nosso pão, é o nosso alimento diário. Muito bem, presbítero Márcio. Chegamos ao final deste tópico e já voltamos. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que tem como título As consequências da queda de Adão. A consciência do pecado. A promessa da antiga serpente. Qual foi essa promessa? Pastor Valdeci. Pastor Danilo, o diabo, como conhecemos a Bíblia, sabemos, a Bíblia trata ele como o pai da mentira. E ele usou desta ferramenta, deste artifício, para enganar a Eva, né? E ele chegou para ela perguntando o que é que Deus, o Criador, havia dito a eles com relação à estadia deles ali no jardim, a permanência deles ali, o que era para comer, o que não era, e ela foi citando, né? E ele disse, quando ela disse, olha, podemos comer de todas as árvores, podemos comer os frutos, se alimentar de tudo, mas daquela que está no meio do jardim, ele disse que nós não podemos comer. Ele nos proibiu e nós não vamos comer, não vamos tomar daquela árvore. E eu tenho a impressão de que, se é que a serpente podia sorrir, né? Ela deu um sorrisinho sarcástico, né? E diz, ele disse isso para vocês? Sim, disse. Mas sabe por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão ser semelhante a ele. Vocês vão saber discernir entre o bem e o mal. Então foi exatamente por isso que ele proibiu vocês de comer da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser semelhante a ele. Vocês vão ser igual a ele. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o bem e o mal, assim como ele conhece, sabe? Então Satanás ali, ele está iludibriando a Eva, está enganando a Eva ali, prometendo algo que, na verdade, era mentira, era irreal. Então,
Por que era irreal? Porque eles jamais, sendo criatura de Deus, eles jamais poderiam ser igual a Deus. A Eva faltou-lhe o conhecimento, faltou-lhe sabedoria, porque ela poderia ter pensado, espera aí, mas nós fomos criados por Deus. Não existe a possibilidade de nós sermos como Ele. Ela poderia, ela tinha a ferramenta na mão, que era o livre-arbítrio. Ela poderia muito bem ter pensado melhor antes de se alimentar da fruta, antes de tomar do fruto proibido para comer. Ela poderia ter pensado melhor antes de fazer isso, mas não. É o que nós muitas vezes fazemos, o erro que nós fazemos. Se nós pensássemos melhor antes de cometermos o erro, antes de pecarmos, eu acredito que ninguém de nós pecaríamos. Eu acho interessante até a letra de um hino que o saudoso cantor Jair Pires cantava. Ele cantava dizendo que o pecado não dói, porque se o pecado doesse, ninguém pecaria. E isso é verdade, né? Nós cometemos erro, cometemos pecado, porque o pecado realmente ele não dói, né? E porque se ele doesse, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente sabe que vai doer em nós, em nosso corpo físico, a gente procura de todas as formas evitar. A gente procura de todos os meios, a não ser que não tenha jeito mesmo de ser evitado. Então o pecado é a mesma coisa. Por que todos nós pecamos? Por que a Bíblia diz que todos pecaram, né? Porque o pecado realmente, no momento, ele não parece ser gostoso, parece ser saboroso, mas a consequência dele depois é amargo, né? Me lembrei agora que ontem eu fui tomar um comprimidinho, né? E a hora que eu coloquei ele na boca, ele parecia bem docinho. E eu achei gostosinho ele, comecei a mastigar, porque ele era docinho na minha boca. Mas quando eu engoli o remédio, rapaz, era muito amargo demais. O pecado é mais ou menos dessa forma, aquilo que você saboreia, que parece ser bom, parece ser gostoso no momento, mas quando entra para dentro, quando você ingere o pecado, quando você comete o pecado, né? Quando você toma posse disso e acaba cometendo o pecado ou colocando em prática aquilo que às vezes já por algum tempo você já vem, né, mastigando, remoendo isso, e que você coloca em prática, aí depois a consequência que ela é dolorosa, aí que ela é amargosa, porque o ser humano que carrega consigo o jugo do pecado, até o seu semblante é desfigurado, até o seu sorriso não é verdadeiro, porque ele está aprisionado. Ele está sobrecarregado com o fardo do pecado, porque é o ofício, a missão de Satanás é enganar, desde o primeiro casal até hoje. Ele engana facilmente, ofertando algo que parece ser gostoso, mas o fim dele é caminho de morte, como diz Salomão, né? Que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim é um fim de morte. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso astuto inimigo, Satanás, o adversário das nossas almas, né, ele oferta, as suas ofertas aparentemente são boas, são desejáveis aos nossos olhos, mas nós precisamos pesar isso para ver se ela vai trazer consequências ruins. Claro que sendo oferta de Satanás, ela não pode ter um desfecho feliz. Ela não pode ter um desfecho realmente doce, como parece muitas vezes ao nosso paladar. Então o ser humano ele precisa se conscientizar de que nós precisamos procurar de todas as formas evitar o pecado. Se assim fizermos, nós seremos muito mais abençoados e nos aproximaremos mais de Deus. Para encerrar, eu digo, Satanás não tem nada, as promessas dele são mentirosas, ele não tem nada de bom
para oferecer ao ser humano. Quem tem é o nosso Criador. Muito bem, pastor Valdeci. Falando a respeito da perda da comunhão com Deus. Na queda do homem, Deus desistiu do homem? Presbítero Márcio. Pastor Danilo, evangelista Valdeci, dando a continuidade em a consequência do pecado, uma das trágicas consequências foi realmente a perda da comunhão com Deus. Nós vemos relato aqui que diariamente conversavam com o Senhor. Deus conversava com Adão. Desde o relacionamento de Adão com Deus. Tinham uma ligação forte. Eram realmente a imagem e semelhança de Deus. A consequência do pecado, ela causou isso, né? A perda da comunhão. Desligou nós da nossa essência, da nossa base. Para nós entendermos, a terra, ela gera planta. E quando nós pegamos a planta e tiramos ela da terra, a consequência dela, ela vai morrer. Ela vai murchar, ela vai morrer. Mas há alguma possibilidade de nós pegar essa planta morta, colocar na base, na terra de novo, e ela voltar a ficar verde, a dar fruto de novo? Não há essa possibilidade. Se a árvore tirada da terra secar, ela não morreu, não perde, mas perde-se tudo. A diferença é que quando nós, com a nossa base é Deus, quando essa separação houve, praticamente foi isso, nós fomos tirados dali. Como Paulo relata para nós lá, né? Pois o salário do pecado é a morte, nós estávamos mortos, nós éramos mortos aí. Sem Deus estamos mortos. Mas o que aconteceu? Deus não desistiu do homem, em momento algum. Desistiu da sua criação. É interessante que por mais grave que foi o pecado, a afronta que foi feita a Deus, Deus não desistiu do homem, em momento algum. Pelo contrário, ali mesmo ele já prouve uma forma de uma regeneração, uma forma de voltar à vida de novo. Foi aí que eu digo que quando nós saímos de Deus, esse pecado separou, tirou nós da base, nós morremos. A diferença nós da planta é que Deus prouve algo maravilhoso que pega nós mortos, coloca na base de novo e nós vivemos. Nós voltamos a florescer e nós voltamos a dar fruto de volta. Como explicar isso? Não há uma explicação. Não tem como explicar o amor de Deus por nós. Tantas coisas que o homem faz, afronta, mas Deus não desiste. O pecado em si, nós vemos que ele causa separação. Realmente há uma separação. Mas é o homem que peca e por consequência do pecado do homem é que há separação. Por Deus estaríamos juntos, estaria juntos sempre. Hoje nós temos a comunhão com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue do Cordeiro foi com que fez nós ter vida hoje. Se não houvesse esse sangue derramado, essa volta para Deus não existiria em nós. Então a pessoa sem Cristo, ela não está morta aí, mas Deus não desiste dela. Deus ama e amou nós, amou de uma forma, de uma tal maneira que com palavras humanas nós não vamos conseguir explicar. O amor de Deus pela nossa vida. Dar o seu Filho, vir aqui, derramar todo o seu sangue por nós, para nos reatar de novo. Aí que nós vemos lá em Isaías 59:2, que nos fala assim: mas a vossa iniquidade fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É o pecado que faz nós separar de Deus. E quando nós reconhecemos que realmente nós estamos mortos, estamos se afastando a cada dia mais de Deus, nós precisamos reconhecer isso e buscar pela fé de volta essa reconciliação com Deus. E não estamos sozinhos, né? Estamos com Cristo, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Não há outro mediador entre nós e Deus, é Jesus. Ele veio e conseguiu nos pegar ali, igual aquela planta morta, pegou e colocou de novo na terra, colocou na base dela, que é a terra. A diferença é que nós voltamos a viver.
E para isso nós precisamos chegar a Deus com fé, crendo e aceitando o que Cristo fez por nós. Morreu na cruz, derramou todo o seu sangue por um erro humano. É por isso que Satanás ele tem uma fúria muito grande, porque ele errou uma vez e Deus não prouve para ele uma forma dele se regenerar. Não tem como ele se regenerar, ele tem a condenação dele. Agora nós, o ser humano foi feito, Adão e Eva foi feito, Satanás conseguiu manchar ali, vou colocar assim, manchar a criação de Deus. A diferença é que Deus prove uma forma de reconciliação. Então isso que Deus não desiste, né? Por mais que nós se afastamos, por mais que nós pecamos, Deus não desiste do pecador. Ele quer a regeneração, Ele quer dar a possibilidade, né, da nossa vida eterna com Ele, né? Isso que é o mais gratificante em nós, que nós vemos, é que realmente a nossa esperança é essa, né? Estar lá com Ele aquele dia. Muito bem, presbítero Márcio. Falando sobre a transmissão do pecado na espécie humana. A transmissão do pecado é desde do nascimento? Pastor Valdeci. Infelizmente é assim, pastor Danilo. À luz da Bíblia nós vamos entender que é irremediavelmente hereditário. É verdade. O pecado entrou na raça humana através de Adão e Eva, e sendo então Adão o pai de todos os homens, automaticamente o pecado alcançou a toda a raça humana, quer seja adulto, quer seja criança. Infelizmente é desde o nascimento. O salmista Davi, ao escrever um dos seus salmos, Salmo de número 51, versículo 5, ele diz que eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então nós vemos que não tem como fugir dessa realidade. Não existe, humanamente falando, não existe nenhum remédio que cure essa enfermidade chamada pecado, essa doença chamada pecado. Tanto que isso é verdade, que o único medicamento, o único remédio para sanar este mal da humanidade, Deus precisou enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos nós. Porque todos nós estávamos distanciados de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados, Ele faz divisão entre nós e Deus. Então, para nos aproximar novamente de Deus, foi preciso Jesus vir, morrer na cruz por todos nós. Agora sim, é preciso que nós valorizemos este ato feito por Jesus Cristo. Jesus se entregou por nós, derramou seu sangue, teve todo o sofrimento que nós conhecemos, que a Bíblia nos mostra, mas é preciso que, para que esse medicamento chamado sangue de Jesus, ele tenha eficácia na minha vida, então eu preciso valorizar a morte de Jesus, dando ouvido à voz do Espírito Santo, dando lugar para que Ele trabalhe na minha vida, obedecendo a palavra do Senhor. Então só assim eu tenho uma reconciliação com Deus, eu consigo então me aproximar novamente de Deus. Mas eu preciso me conscientizar disso desde a minha infância, tá? Principalmente nós cristãos, nós precisamos ser conscientes disso. Nós precisamos, a Bíblia diz que é para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho em que eles devem seguir. Por quê? Porque a criança, ela já nasce sim, a sua natureza, ela já vem impregnada na sua natureza humana o pecado. E só está esperando para despertar nessa criança, conforme ela vai desenvolvendo os seus dias de vida aqui sobre a face da terra, o pecado também vai se desenvolvendo nessa criança,
nesse recém-nascido, né? Então é por isso que a Bíblia é bem claro que é para nós ensinar a criança no caminho em que ela deve seguir. Porque se nós deixarmos de ensiná-lo dentro das Sagradas Escrituras, né, naquilo que Deus requer de nós, então nós estamos dando a oportunidade às nossas crianças, aos nossos filhos, deles tomarem a decisão errada. Por isso então a Bíblia é bem clara, ensina a criança no caminho em que deve seguir, para que quando ele crescer, ele não vá se desviar dele. Então, é assim, nós fomos apanhados pelo pecado desde a nossa formação, já no ventre da nossa mãe, nós já fomos alcançados. Como já disse e vou repetir, o pecado, ele só está esperando a criança, o recém-nascido, começar a entender as coisas para que o pecado também comece a ser desenvolvido na vida dela. Preciso que conscientizemos nossas crianças. É um erro nosso hoje, muitas vezes, deixar com que os nossos filhos cresçam da maneira que eles querem crescer, desenvolva da forma que eles querem desenvolver, deixar com que as doutrinas do mundo, o sistema mundano, ensine os nossos filhos. Nós erramos muito, inclusive nós cristãos. Nós acabamos por errar muito nesse quesito. É por isso que, infelizmente, muitos filhos de irmãos antigos, às vezes já na fé, às vezes acabam por tomar decisões erradas, né? Porque nós erramos muito hoje na criação dos nossos filhos. Deixamos, às vezes, que o sistema mundano ensine, tá? E insira neles a doutrina diabólica, uma doutrina maléfica, e com isso, infelizmente, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão crescendo, distanciando-se de Deus cada vez mais, né? Então é preciso que nós, a Igreja de Cristo, nos conscientize disso. Precisamos dar mais ênfase, quem sabe investir mais ainda nas nossas crianças, mais do que já temos investido, investir mais, ensiná-los mais, desde lá da nossa casa. Não deixar para que só a escola dominical ensine eles. Não, ensinar eles já dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, porque começando dentro do nosso lar, fica mais fácil até para a igreja continuar ensinando eles, né? Mas, infelizmente, a transmissão do pecado é assim desde o nascimento. Muito bem, pastor. Depois da queda, o que houve com a terra? Presbítero Márcio. Então, pastor Danilo, nós vimos que a consequência, né, depois da queda não foi só para a humanidade. É verdade. Nós vemos lá, quando Paulo relata para nós em Romanos capítulo 8, 22, ele fala assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Mostra que a própria terra, até a terra, teve uma consequência dessa queda. É verdade. Hoje nós vemos que depois da queda, o trabalho ficou mais penoso, bem mais difícil. Mas vale ressaltar aqui, é importante nós dizer que o trabalho foi criado por Deus, antes da queda. Não foi depois. Houve a queda e eles tiveram que trabalhar. Não, Deus criou o trabalho antes. Então muitas vezes nós pecamos com isso, dizendo, né, que quem criou o trabalho? Por que temos que trabalhar hoje, suar, né, dias, né, trabalhado aí para que nós possamos ganhar o nosso sustento? E quem trabalha com a terra vai saber o que eu vou falar aqui agora. É bem mais difícil para quem trabalha na área rural. Trabalhar com a terra, preparar a terra para que possa gerar frutos, tem todo um processo, tem tempo. Então o trabalho ficou bem mais difícil. Mas não foi criado por Deus um trabalho difícil. O trabalho que foi criado por Deus abençoado, que é um trabalho, nosso trabalho hoje é abençoado, mas devido à queda acabou ocasionando isso. E a terra, nós vemos, como Paulo relatou para nós, que toda a criação geme, então a terra também foi afetada. Em Mateus 24, 7 nos fala: porquanto se levantará nação contra nação
e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui um relato, o contexto desse versículo, nós vemos que é o princípio das dores, mas também vemos que é uma consequência do pecado, uma consequência. Porque eu vejo que tudo que Deus criou foi perfeito, foi bom. A única coisa que Deus disse que não era bom era o homem viver sozinho. Mas o resto que Deus criou foi bom. Então eu creio que antes da queda não era para ver terremotos, não era para ver tsunamis, não era para ver tantas destruições como nós vemos hoje, claro, anunciando a volta de Cristo, mas muita consequência dessa queda. Tenho certeza que Deus criou perfeito a terra, então antes da queda não era para acontecer nada disso. Nós vemos que, às vezes eu fico imaginando, como seria nós hoje se não tivesse ouvido a queda de Adão e Eva? Como seria o planeta Terra hoje? Nós vemos bastante noticiários aí como está o planeta Terra. Geleiras derretendo, o mar subindo, pontos onde nós podíamos passear, podíamos desfrutar da natureza que Deus criou para nós. Hoje a natureza está se destruindo, gemendo. Está gemendo porque devido à consequência também desse pecado. Mas sabemos também que o próprio comentarista aqui colocou para nós que depois, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Que maravilhoso é o nosso Deus. Aprove para nós uma regeneração, e vemos aqui em Apocalipse, em Isaías 35, podemos aprofundar um pouco mais a respeito disso, que Deus também vai prover a restauração de tudo. Então nada melhor do que nós continuar confiando em nosso Deus aí, que estamos vendo a destruição da terra, estamos vendo que a terra está gemendo, que o mundo está, como diz aí, o mundo está acabando, mas muita consequência devido a isso. A terra está gemendo também, assim como muitos estão fora de Cristo. Muito bem. Pastor, depois da queda, nós sabemos que o salário do pecado é a morte física. Mas a morte física não é a pior morte? Pastor Valdeci. Pois é, pastor Danilo. Infelizmente, Quando Satanás ele conseguiu inserir o pecado no ser humano, ele trouxe também o pagamento já. É verdade. Junto. O pecado ele não veio sozinho. Ele trouxe a consequência junto, que é a morte. A Bíblia diz, como o senhor já citou, que o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? Morte física? Não. A morte física é apenas um processo de transição. Todos nós sabemos que a morte nada mais é do que um processo de transição. Tem muitas pessoas que têm medo da morte, mas não precisa ficar com medo não, porque a morte nada mais é do que um processo de transição. É claro que a morte vai receber o seu galardão também, Mas não era para o ser humano passar por esse processo. Deus não criou o ser humano para experimentar a morte. A morte, o homem não foi criado para experimentar a morte física, de jeito nenhum. Até porque junto com a morte vem um processo muitas vezes doloroso. Felizes são aqueles que de repente não passam por um momento doloroso no seu corpo físico quando a morte chega ou quando ela está se aproximando. Mas a maioria dos seres humanos, infelizmente, experimenta um momento de muito dissabor no seu corpo físico, sente muitas dores. Então é esse momento, esse momento que antecipa a morte, que é o quadro às vezes doloroso que o ser humano experimenta, é que assusta o ser humano. Eu sempre uso dizer que eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do processo que vem acompanhando ela. Porque, como já disse, a maioria
dos seres humanos experimenta um momento desagradável antes desse processo, antes que a morte o trague, né? Mas precisamos entender que a morte física não é a pior. Como já disse, é apenas uma transição. A morte física é apenas o veículo que vai conduzir o ser humano para o outro lado, quer seja para o lado bom, para o céu, para o paraíso, ou para o lado ruim, que nós conhecemos como o inferno, né? Mas a Bíblia diz que a segunda morte, essa sim é a complicada. Porque no arrebatamento, o cristão será ressuscitado. Mas no juízo final, quando do acontecimento do juízo final, todos terão que prestar conta diante de Deus. Então, mesmo aqueles que morreram sem Cristo, que não foram ressuscitados quando do arrebatamento, no momento do arrebatamento, mas lá no juízo final eles terão que ressuscitar para se apresentar diante de Deus. E ali que o negócio fica estreito, né? Até o evangelista João, no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: olha, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então todos que forem arrebatados, os que ressuscitarem no momento do arrebatamento, esses não passarão pelo processo da segunda morte, que é a pior parte do ser humano, o pior desfecho do ser humano. Porque a segunda morte é quando realmente vai haver a separação do Criador com a criatura. O inferno, enquanto ele está, o ser humano, o indivíduo está no inferno, conforme vemos na parábola do rico e do Lázaro, a gente entende ali que enquanto está no inferno ainda existe a possibilidade desta ligação, embora não ter mais solução. Mas o rico, ele viu o pai Abraão, ele pôde conversar com o pai Abraão na tentativa, de repente, de Deus ter misericórdia dele e também dos seus irmãos que ainda estavam vivos, né? Mas na segunda morte não vai haver mais esta comunhão, não tem mais. Então a pior morte não é a morte física, a pior morte é a segunda morte, que a Bíblia trata de segunda morte, né? E quem vai estar? Quem vai experimentar? Quem vai ter o dissabor de experimentar a segunda morte? Todos aqueles que viraram as costas para a palavra de Deus, todos aqueles que não quiseram obedecer à vontade de Deus, todos aqueles que se opuseram, rejeitaram, especularam, mas não deram crédito à palavra de Deus. Então esses infelizmente, vão receber como galardão a segunda morte. Capítulo 21 e versículo 8 de Apocalipse diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então isto muitas vezes assusta até nós mesmos cristãos, porque aqui está descrito uma série de caráter, de pessoas com caráter duvidosos, né? Hoje, infelizmente, nós temos muitos mentirosos no meio de nós, né? Muitas pessoas idólatras, mas eu não adoro um santo, eu não adoro uma imagem, mas acabam sendo idólatras por outras questões, de outras formas. Então, meus amados, eu venho aqui encerrando agora a minha participação. A vocês, companheiro, ensine, nos ajude a
conscientizar até mesmo os nossos irmãos, tá? Que frequenta juntamente conosco os nossos cultos, para que nós deixemos todo o embaraço. Vamos abandonar tudo aquilo que tenta de todas as formas tirar a nossa comunhão com Deus. Nos ajude, fale isso na tua classe de aula, ensine, leia esse texto aqui, porque nós temos feiticeiros no nosso meio. Nós temos idólatras, fornicadores, temos todos esses caráteres inseridos no nosso meio. Não é só lá no mundo que a gente vê isso, não é só lá fora, pessoas que não têm compromisso ainda com Deus, mas infelizmente existem pessoas que estão no nosso meio que estão levando as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma, esquecendo que um dia todos nós precisaremos dobrar o nosso joelho diante do Criador, e esse momento será um momento muito triste, muito tenebroso. Então vamos nos conscientizar disso. Queridos companheiros, nos ajude, vamos ensiná-los, vamos instruí-los, para que quando chegar diante de Deus, eles não venham dizer: Senhor, mas eu não ouvi sobre isso. Eu não ouvi, ninguém me alertou sobre isso. Então vamos fazer isso enquanto é tempo. Jesus está voltando. Vamos nos preparar cada dia mais. Vamos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha de servirmos ao nosso Deus. Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor Danilo. Obrigado, pastor. Chegamos ao término da nossa lição. Acompanhe a conclusão comigo na tela. 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser relativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro, desde a fundação do mundo, para redimir-nos de todos os pecados. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Valdeci. Pastor Danilo, agradeço a Deus em primeiro lugar por ter me dado mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer também ao meu querido pastor José Polini, por sempre nos confiar de estar aqui, viu? Deus abençoe sempre a sua vida, dando sempre saúde ao Senhor. Quero agradecer também ao meu pastor setorial, pastor Paulo Briula, também pela confiança de nos indicar aqui, né? E agradecer ao Senhor também, pastor Danilo, por sempre nos convocar e nos chamar para estar aqui, confiar também em nós esta responsabilidade. Agradecer também presbítero irmão Márcio, muito obrigado por poder dividir aí a palestra contigo, Deus abençoe, e agradecer a você também que esteve conosco aí, nos assistindo, e que estas palavras possa ajudá-lo aí no conhecimento, tirando algumas dúvidas, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, o meu muito obrigado pela vossa atenção, Deus abençoe. Muito bem, considerações finais, presbítero Márcio. Pastor Danilo, sentimento de gratidão, né? Agradeço primeiramente ao nosso Deus eterno, Pai soberano, que aprova esse tempo para nós aqui. Quero também agradecer ao nosso pastor José Polini, nosso grande ensinador da Palavra de Deus, ao nosso pastor setorial Paulo Briula, que nos confiou e nos abençoou para que estivéssemos aqui ministrando essa aula com os irmãos. Quero agradecer também ao irmão Valdeci, ao evangelista Valdeci, por nós estar sempre junto, trabalhando na EBD, ao pastor Danilo, meu agradecimento, e que Deus possa continuar abençoando e te dando muita força, né, que está de frente a esse trabalho. Oramos para que Deus fortaleça cada dia mais esse trabalho, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Muito bem, chegamos ao término dessa lição. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso pastor presidente José Polini, também ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Enésio Polini, o segundo vice-presidente, pastor Arthur Duarte.
a todos os nossos setoriais que têm nos apoiado, às cidades satélites. Lembrando também aquele parabéns ao nosso pastor Enéas, que fez mais um aniversário. Que Deus recompense grandemente a sua vida, pastor. Deixa aqui a nossa dedicatória ao Senhor. E quero convidar a todos para a nossa próxima lição, lição de número 8, que tem como tema o início da civilização humana. E fiquem todos na paz do Senhor.